Nós estamos fazendo aqui a nossa virada de palco, a Orquestra Camerata SESI já está chegando aqui, nós vamos fazer agora as 4 estações de Vivaldi. Prepara o coração, prepara a emoção, e não deixe de fazer a sua doação, não deixe de fazer a sua doação. Comecem, deixa eu ir para a luz aqui, pronto. Faça a sua doação. Agora é importante para nós, você transmitir aqui o nosso QR Code também, para outras pessoas fazerem a doação, e o nosso link no YouTube. Mande para outras pessoas, compartilhe. Agora a gente vem com Vivaldi, as 4 estações. Tá? E a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga nossa também, que já apresentou live, a Vesperata do Amor, no ano passado. E eu vou descer aqui para bater um papo rápido com ela, e eu já apresento ela para vocês. Olá, a gente está aqui com a nossa amiga Estela Miranda. Muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, por vir apresentar as 4 estações. É uma honra para nós te ter aqui. Nós apresentamos a Vesperata do Amor no Palácio Anchieta no ano passado. Sim, verdade. Foi uma emoção. A gente fez um repertório aqui ontem, Love Songs, muitas músicas daquele momento. Foi uma lembrança muito boa que a gente teve aqui. E falar de amor sempre é muito bom, né? E agora nós vamos falar de Vivaldi. Maravilhoso, Vivaldi, nosso italiano de Veneza, um luxo. Um enorme prazer para mim estar aqui, Sérgio Findes, como sempre, fazendo a diferença para as comunidades, a diferença para a sociedade, tanto na cultura quanto na arrecadação. Gente, hoje é dia de doar, olha o QR Code, vem assistir música de qualidade, mas vem também fazer a diferença, porque é pandemia, a gente está precisando muito de doação. Marcelo, é um enorme prazer sempre que vocês quiserem estarei aqui, porque além de tantos projetos maravilhosos, ainda poder ajudar, hoje é dia de ajudar, gente. Que maravilha! E a Estela também é uma grande admiradora das artes e da música, né? Uma vez coincidiu, a gente estava fazendo nosso projeto Tocando em Frente, e você ao mesmo tempo estava fazendo, e a gente estava na mesma quadra. Não, né? Foi impressionante aquilo. E a sua música tocava, a minha também tocava, foi fantástico aquilo. Foi, a gente ficou sabendo, aí a gente acompanhou. Sim. A gente começou a tocar, porque era no projeto Tocando em Frente, que a gente tem um projeto aqui que chama Tocando em Frente, que as pessoas doam através também de cestas básicas que passam para nós, e a gente leva a orquestra na frente dos prédios no caminhão, né? A gente monta uma estrutura e faz um concerto, uma serenata. Sim. E a gente estava perto, né? Foi. Da casa, e a gente escutou a música, e de onde está vindo isso? De onde está vindo isso? Sem combinar, a gente Sem nunca combinar nada. imaginava. Aí a gente esperou, curtiu sim. a música, e quando terminou, a gente foi lá e fez a nossa também. Olha, aquela vizinhança ganhou 2 prêmios no mesmo dia. Foi uma noite fantástica para os moradores no entorno e para quem estava transmitindo. A nossa terminou, a deles começou, então foram quase 2 horas de música de qualidade. E no momento que a gente estava no ápice, né, da coisa, da tristeza, aquilo acordou todo mundo, foi todo mundo para as varandas. E eles ainda arrecadaram, os músicos também que estavam na minha varanda, também fizeram um projeto de doação, foi maravilhoso. E eu acho que assim, a arte é que salva a gente. Em tempos de pandemia, a gente percebe que se não fosse a arte, a gente teria enlouquecido, né? Porque é muita tristeza, e só nesses momentos é que a gente se distrai um pouco e abre o coração e doa, né? A gente vê que, a gente discutiu isso ontem aqui também, que a gente estava falando da importância da arte e da cultura nesse momento de pandemia, em que a gente teve um número enorme de problemas, né? As pessoas tinham problemas psicológicos, mentais e tal, e até os trabalhadores
da saúde estavam sofrendo isso também. Eles estão na linha de frente, eles estão há muito tempo lidando com isso, né? Com um vírus letal e muito agressivo e com muitas baixas durante o dia. É difícil, por mais preparado que o profissional seja, é muito difícil lidar com isso. Eu acho que ninguém está ou estava preparado para isso. E esse concerto que a gente vai fazer agora das 4 estações, no ano passado, a gente fez ele de uma forma fechada. A gente fez aqui no SESI, Sim. no gramado. A gente montou uma estrutura com luzes e a orquestra tocando no gramado para os profissionais de saúde dos hospitais daqui. Então, a gente, em vez de cadeiras, a gente colocou puffs. E aí eles ficavam nesses puffs e foi uma experiência muito bacana, uma troca muito bonita, de uma obra muito bonita, né? Sim, maravilhosa. Daqui a pouco o pessoal vai falar um pouco da obra também, mas a gente falando das ações e a importância que tem as ações de cultura e tiveram dentro dessa pandemia. E eu falo de todos os setores de cultura, né? Todas as artes, a gente não estamos falando só de música, a gente fala de cinema, Expressão, de dança, expressão. de todas as expressões artísticas tiveram um papel importantíssimo na sanidade dessa Sanidade pandemia, mental. Né? Eu acho que a cultura ela mantém a gente viva, porque realmente é muito difícil para esses médicos, para o paciente, para as famílias, para todo mundo que está tendo seus problemas ligados à Covid, porque ninguém passa ileso por essa pandemia. É nessa hora que realmente a gente recupera um pouco da nossa humanidade também, né? Porque você está só no sofrimento, não existe estrutura psicológica que aguente isso. Eu cheguei a ver o que vocês fizeram para os médicos e foi maravilhoso aquilo. E vocês estão fazendo umas outras ações também em hospitais, que eu vi em porta de hospital, alguma coisa Sim, que vocês fizeram? a gente leva para os hospitais, né? Sim. Então, os profissionais de saúde, o último que a gente foi a Santa Casa. Sim. E a gente fez para UTI Covid. Olha, né? que luxo. Então, os profissionais que estão atuando nas UTIs Covid, eles estão mais próximos dessa realidade, uma realidade Linha de diária. frente de uma guerra eles estão, né? Exatamente, o quanto toca eles isso e a resposta que tem, a gente levar esse carinho, porque hoje o brasileiro tem essa coisa do toque muito aguçado, né? Sim. Então, nos tirar o abraço é nos Não, cortar somos um braço. sinestésicos, né? Brasileiro é sinestésico, claro. E hoje o carinho que a gente pode levar é através da arte, da expressão, né? Da palavra, da música. Então, é a forma que a gente tem para expressar. Conversando também com os artistas, e a gente fica numa expectativa, acompanhando, né? A gente vem num crescente também, e agora se desenha um decrescente da pandemia com a vacinação, e a gente já vê respostas de países que estão avançados nisso, né? E a gente vê a resposta do setor artístico para isso. Então, a gente tem uma expectativa futura muito boa, em que essa retomada artística, né, essa retomada aos teatros, essa retomada artística venha com força, como está acontecendo em outros países, e a gente espera o mesmo aqui no Brasil, e com certeza vem. E existe um legado, sempre a arte, ela transmite as realidades futuras, é uma obrigação da arte, né, e também deixar o legado passado. Então, eu acredito que com passar esta pandemia, vão se criar muitos registros artísticos falando do que aconteceu aqui. E isso é o legado futuro, como a gente tem hoje muitos legados de pós-guerra, a gente vai ter um legado de pós-pandemia, que é um crescimento e uma mudança cultural e artística, porque os artistas já estão pensando diferente, eles já estão pensando em obras diferentes, e como transmitir isso tudo, né? Então, acho que a gente vem com um futuro muito promissor nas artes. Eu acho que a gente vem com uma mensagem muito boa de futuro. A cabeça das pessoas no mundo mudou e a cabeça dos artistas muda muito junto, né? A evolução das artes vem também desses fatos que acontecem com o mundo, né? Sim, a gente sabe, historicamente é conhecido, né, o renascimento de todos nós. Eu acho que a gente vai ter um segundo movimento de renascimento em todas as áreas, e principalmente na arte.
ficou muito provado, ciência e cultura, eu acho que foram essenciais nesse momento, ciência e arte. A arte salva também, né? Em outro sentido, a arte salva. Ótimo, ótimo. Nós temos agora as 4 estações de Vivaldi, sob regência de Gabriela Queiroz. Gente, ela está aqui ainda. Ela está aqui ainda. É um concerto atrás do outro. O pessoal está desde ontem se revezando e agora a gente tem a orquestra completa, e a gente vai escutar esta interpretação maravilhosa da orquestra e Gabriela Queiroz também. Eu vou passar um pouquinho, eu vou passar o microfone para a Gabi, que as 4 estações, ela tem durante as estações, a Gabi vai colocar um pouquinho dessa história para vocês durante as 4 estações, eu não vou adiantar isso, mas vamos curtir então as 4 estações de Vivaldi com a Orquestra Camerata SESI, Gabriela Queiroz. Bom dia novamente para quem está assistindo. Agora a gente vai dar início a essa coleção de 4 concertos que são intitulados Primavera, Verão, Outono e Inverno, de Vivaldi. É uma obra do período barroco, é uma obra bastante descritiva, uma obra onde o compositor buscou revelar, através da música, sons da natureza, sons que lembram e que remetem o clima de cada estação, não só da parte da natureza, mas também da parte da cultura, do folclore da região. E a gente vai começar com a primavera. A primavera, ela tem uma característica bastante amena, né, leve. A primavera é uma estação, nos países temperados, né, é uma estação bastante agradável, amena, uma estação de flores e de pássaros e de tudo florescendo. No primeiro movimento dessa obra, a gente tem bastante alusão aqui aos cantos dos pássaros, né? A gente vai ver que os 3 violinos aqui, no início do concerto, já vão começar a dialogar, representando esses sons dos pássaros. A gente tem sons de ventania também, relâmpagos, trovões de chuva passageira, né? Então, esse é o primeiro movimento da primavera. No segundo movimento dessa obra, a gente tem um canto, né, um canto do pastor com seu cão de guarda, que vai ser representado aqui pelo primeiro violista aqui, que vai fazer essa parte. E a gente tem nos violinos, né, nesse movimento lento, um murmúrio, assim, digamos, como se fosse assim, o som da noite mesmo, né, das plantas ali, todo um clima noturno, assim, né, no segundo movimento. E aí no terceiro a gente tem um canto, assim, uma canção bem camponesa, né, uma dança, um ar assim bastante feliz, né, talvez de plantio, né, de uma temporada amena que está acontecendo. E aí são os homens, né, os homens e mulheres festejando essa estação que é tão prazerosa, que é a primavera. Tá? Então aqui a gente tem também a participação do cravo, está ali atrás, o Denis vai tocar para a gente. E a gente tem a orquestra completa aqui, a gente tem muitos solos de violoncelo, solos de violinos e solo de viola também. Então, com vocês, a primavera.
Bom, a gente se diverte. Gente, a gente tocou muito bem, olha. Né? Todo mundo aí concentrado. É um prazer tocar com vocês isso aqui. Bom, verão, vamos lá, né? É bem diferente, né? Eu gosto sempre de explicar, assim, que o nosso verão daqui do país tropical é muito melhor do que o verão dos países de clima mais temperado, né? Porque lá o verão é muito sofrido. E aqui no verão de Vivaldi é esse verão sofrido. Lá em Veneza, aquelas pessoas usando aquelas roupas cheias de coisa aqui até o pescoço, naquele verão morrendo de calor, morrendo de secura. E então não é muito legal, assim. É uma estação difícil, que está tudo muito seco, está tudo muito... as plantações não estão progredindo muito, né? Então, é mais nesse sentido do que no sentido de verão praiano brasileiro, qualquer coisa parecida, né? No primeiro movimento, ele já começa colocando esse cansaço, né, do verão, no sol que arde e o homem cansado, né? Em seguida, ele coloca uma ventania onde o cuco, né, um passarinho que faz pam, 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 tem duas notas, né, esse pássaro, e provavelmente um pássaro típico aí do verão. E aí é um canto desse pássaro aqui, que é meio que um furacão aqui que acontece no violino com o violoncelo, porque esse vento e esse pássaro, assim, nervosos. E deixa eu folhear aqui. Obrigada. Tentar ser mais descritiva para vocês. Tem um outro, ele coloca também, assim como na primavera, né, pássaros, mas são pássaros diferentes, né? Aqui, quando a gente tocou a primavera, eram uns pássaros bem alegrinhos, né? Trim, trim, trim. Aqui não, né? Aqui são os pássaros, assim, com um som um pouco mais tenebroso, assim. E o som dos ventos, né, dos zéfiros também, que vem em contraste, assim, vem sempre um pássaro e vem o vento, mas tudo muito... está em tonalidade menor, né, bem diferente da primavera. Depois o pastor tem um lamento, porque ele teme o que pode acontecer com a sua colheita, né, com a sua terra, né, isso tudo no primeiro movimento ainda. Então, faz um lamento aqui também junto, violino com violoncelo, e termina bem tortuoso, assim. O segundo movimento também tem a ver com a noite, né, com dormir. Acho que todas as estações, o movimento lento, ele tem a ver com a hora do sono, né? Então, a primavera foi o cão cuidando ali do pastor, fazendo a ronda, digamos, e ele ali descansando. Aqui no verão, o cara nem conseguia dormir, porque tinha uns mosquitos, que são os violinos aqui, que fica fazendo um sonzinho áspero no violino, um sonzinho meio irritante, assim, como se fossem mosquitos e coisas assim. E vem sempre uma tempestade que ameaça vir, que a orquestra vem toda. E depois vem de novo o mosquito. E aí vem uma ameaça de chuva. E aí finalmente vem, né, essa tempestade, que é o terceiro movimento, que é toda uma tempestade bem violenta, que é o terceiro movimento que a gente tocou ontem. Foi ontem? Foi ontem, né? No orquestra. A gente tocou com bateria, né? Ficou legal. E ele termina assim, bem bravo, bem temeroso. Então, vocês vão entender melhor agora quando vocês escutarem. Vamos para o verão.
Ah, tá. Ih, bom que eu vou beber. Bom, gente, esse espetáculo que vocês estão assistindo, essa live maravilhosa que vai durar 24 horas, está desde ontem, tem uma missão fundamental. Além de levar arte para suas casas, a gente precisa da doação de vocês. Tem o QR Code na tela. Faça a sua doação. Mais do que nunca, estamos precisando de vocês agora, da participação de todos. Aproveitem esse Vivaldi maravilhoso, a execução perfeita da Camerata, mas abra seu coração, doe. Precisamos muito da sua participação. Agora é um momento que a gente sempre dá uma pausinha, porque o cravo reafina um pouquinho, né? A gente também tem que reafinar. E também a gente respira um pouquinho depois desse verão, que ele cansa. Bom, foi aí? Tá. Então, sobre o outono agora, né? Vamos voltar para uma estação um pouco mais tranquila, que essa meia estação entre os extremos, né? Primavera e outono são as mais agradáveis.
E o outono é bastante festivo, é um tempo de colheita, um tempo onde as pessoas estão felizes porque tiveram esse sucesso aí na plantação, tem bastante animal por aí para caçar também. E ele começa já com uma celebração, o outono, né? E é uma celebração regada a licor, a vinho, todas essas coisas. E ele retrata bem essa coisa do efeito da bebida, né, no camponês que está feliz, está comemorando. E a gente vai ter uns diálogos aqui do violino com o violoncelo que remetem um pouco a essa tonteirinha aí. Depois, no finalzinho do primeiro movimento, né, depois dessa festa toda, obviamente as pessoas ficaram com sono, né, como sempre. Ficaram com sono e vão se achegando para dormir, assim, já no final do primeiro movimento. Ele antecipa o sono, já no primeiro movimento ele já está sonolento, né? E o segundo movimento aí realmente é um sono profundo. É um sono profundo, o segundo movimento do outono. É o melhor sono das estações, porque não precisa de cachorro latindo, não tem mosquito, não tem nada. E não tem nem solo de violino. É só aquele clima de soninho que está todo mundo agora com esse climinha aí. E aí a gente vai segurar a onda para não dormir. E aí, quando eles acordam desse sono maravilhoso que eles tiveram depois dessa festa, aí eles ficaram com fome, né, logicamente, e foram sair para caçar. E aí o terceiro movimento é justamente essa alvorada, onde tem o violino meio que faz o papel de trombeta, assim, né, pam, 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 para acordar as pessoas, vambora caçar. A fome está chegando, e eles acham rapidamente uma presa, né, como é que é o nome aqui do bicho? Não sei italiano aqui não, mas é um tipo de cervo, né? Um cervo para caçar. E eles ficam nessa perseguição com armas, inclusive, né? As cordas vão fazer os sons desses tiros assim de espingarda mesmo assim no bichinho. E ele luta bravamente pela vida dele, mas no final ele acaba sendo pego e termina com ele morrendo, mas os camponeses felizes da vida porque vão ter fartura aí para almoçar. E esse é o outono. Vamos lá.
Acho que a bateria acabou. Tá, tem uma bateria aqui. Tá vermelho. Agora a gente vai para a última estação, que é o inverno. Outra estação mais dura, né? Também muito sofrida. Ele começa retratando bem o tremor do frio, né? Então, ele vai começar já com esse efeito aqui nos naipes, as entradas, bem frio, bem durinho. E depois ele vai novamente falar do vento, e o violino solo entra com essa coisa rápida, retratando o vento. Logo depois, ele fala de correr na neve, né? Correr o pé, o barulho que o pé faz nessa corrida na neve, né? Então, ele coloca aqui bem rapidinho, né? As notas. E termina assim, o primeiro movimento ele é todo nesse sentido. Tremor, frio, neve, né? O segundo movimento dele é um frio bom, assim, né? Quando você está se aquecendo, quando você consegue se aquecer no frio, e você está, né? Já pensou assim na frente do fogo, com um chazinho assim quentinho? Essa é uma parte boa, e você está vendo da janela que tem uma chuvinha caindo e tal, tem uma nevezinha, que são os violinos com pizzicato. Eles vão fazer plam, plim, plam, plam, plim, plam, plim. Ele é bem harmonioso, bem calminho, e é lindo, né? Um dos movimentos assim que marcam bastante essas estações é esse segundo movimento do inverno. E o terceiro e último movimento, né, de todos os quatro, ele também ele fala assim, o caminhar e o escorregar no gelo, né? Quando você cai, né, ele bota logo de umas escalas descendo. Quando você cai, você escorrega, você está tentando andar naquele, né? Às vezes a neve bate assim aqui no meio da perna, e você tem que andar ali, aquele sufoco, né? Então ele começa retratando isso, e em seguida os ventos também, né? Ele coloca com todos os ventos em guerra, é o que ele coloca no finalzinho, né? Todos os ventos em guerra, até que termina o inverno assim, dessa forma tempestuosa também. Então, a gente vai se despedir aqui desse concerto tocando o inverno.
Bravo! Orquestra Camerata SESI, Gabriela Queiroz, bravo! Bom, e essa foi a apresentação linda da Camerata do SESI com Vivaldi e as 4 estações. Alguém que nasce em Veneza não tem como não produzir uma coisa linda dessa. Foi uma viagem no tempo e ela ainda explicou as estações, que muitas vezes é muito importante você conhecer um pouco da peça para poder entrar mais no clima. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, mas está assim, ainda no início do dia. Vem aí Amaro Lima ainda dando show, tem Beatles, tem Roberto Carlos. É a Maratona do Bem, 24 horas levando arte e cultura para sua casa. E o seu retorno é a doação. Gente, vamos doar, precisamos muito de vocês. Está aqui o QR Code, faça a sua doação. Parabéns SESI, parabéns Findes, parabéns Camerata. Todos de parabéns com essa iniciativa maravilhosa, levando cultura e arte, mas também fazendo a diferença na vida de quem precisa. Um ótimo dia para vocês, mas continuem aí, que a maratona só está no início de hoje. Estela, muito obrigado pela participação aqui. É um prazer ter você aqui conosco sempre. Muito obrigado pela participação. Agradeço sempre, sempre. Pode me chamar sempre, estarei à disposição. Sou fã do seu trabalho, da Camerata do SESI. Findes está de parabéns, SESI está de parabéns. Estou sempre aqui à disposição. Foi um enorme prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Como a Estela falou, a gente tem muita coisa pela frente ainda, né? A gente tem muita atração pela frente. A gente tem samba, a gente tem Amaro Lima, a gente tem Beatles, a gente tem hip hop com Samuca, a gente tem rock nacional, Michael Jackson. Vamos fechar com Michael Jackson. Trilhas de filmes também. Trilhas de filme. E a gente está preparando agora o link com Portugal. Nós vamos falar com Maria João Gouveia, que é a embaixadora da capital cultural europeia, né? A gente vai bater um papo com ela, fazer uma interação com Portugal. E eu explico para vocês o que está acontecendo lá e o formato dessa interação também. A gente está já fazendo a virada de palco aqui para a gente preparar tudo. E deixa eu ver se eu consigo falar com a Vanessa. Vanessa, já está online, Maria. Então, Estela, te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer enorme. Foi um prazer te ter aqui, viu? Aproveitem público. Obrigada, querido. Obrigado. Continuem doando, viu? Continuem doando. PicPay na tela, ó, aqui, ó, do ladinho, PicPay. Chamem os amigos, compartilhem o link da live para aumentar as doações. A gente precisa dessas doações e vocês podem acompanhar pelas redes sociais. Quando a gente faz a arrecadação, logo depois a gente vai fazer a doação e leva a orquestra junto para isso. Então a orquestra participa também da doação. A gente leva um mini concerto e faz essa apresentação com a orquestra também.